Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para um conteúdo de língua portuguesa que deixa vocês assim, ó. Ai, meu Deus! Mas aqui ninguém vai ficar no ai, meu Deus. Aqui nós iremos nos preparar, aqui nós iremos conhecer esse conteúdo e, ó, tirar todas as nuvens negras de cima dele, porque ele vai ser o nosso companheiro. Você, a partir de agora, vai falar assim: ah, agora eu já sei, era isso? Era só isso? Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós iremos falar sobre os verbos. Todo mundo torce a cara, né? Verbo. Verbo, sim, o verbo ele vai te acompanhar em todo o processo de construção textual. Então, você precisa criar uma intimidade, uma relação de amizade com o verbo. E eu tenho certeza que a partir de agora vai ser isso que você vai estabelecer com ele. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai conhecer, você vai ficar com tranquilidade, você não vai mais ter medo quando você ouvir a palavra verbo, porque você vai saber o passo a passo, como você vai se relacionar com ele. Ok? Vamos lá? Então, bora nós. Então, o verbo é o quê? É a classe gramatical das palavras que podem variar em pessoa, número, tempo, modo, gênero e voz. Você já sabe isso. Você já faz isso desde sempre. Pessoa singular e plural, tempo, passado, presente, futuro, modo indicativo, subjuntivo, gênero feminino, masculino, voz passiva, voz ativa. Então, assim, você já usa. Você já usa, você já se relaciona com o verbo desde sempre. O que nós queremos agora é que você tenha uma compreensão mais detalhada, que você se aproprie desse conhecimento e que você não tenha mais aquele temor, que você não tenha mais aquela esfera de dúvida o tempo inteiro quando você ouvir a palavra verbo. Então, a palavra verbo tem sua origem no termo latino verbum, que significa palavra. O próprio termo significa palavra. Ele é a parte da oração que exprime, transparece existência, ação ou estado que realiza o sujeito. Então, o que o sujeito faz é expresso através do verbo. Então, o verbo é usado para indicar coisas que aconteceram no tempo, tais como algo que tenha feito, um processo ou mesmo um estado de algo ou de alguém. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, só para que a gente já possa criar essa intimidade, que a gente possa criar essa proximidade com o nosso amigo de hoje, que é o verbo. Amigo, porque a partir de hoje ele vai ser teu amigo, pelo amor de Deus. Chega daquela confusão de, ai, detesto o verbo. Ação. Todos comeram o bolo. É uma ação. As pessoas comeram o bolo, praticaram essa ação. Certo? As pessoas beberam refrigerante, as pessoas foram ao cinema, ao shopping. Então, as pessoas praticam uma ação. Estado, o jogador estava nervoso. Era como ele se sentia, certo? Então, é o estado de alguém. Mudança de estado, o atleta ficou doente. Então, houve uma mudança de estado, ele ficou doente. Na condição física, houve uma mudança na condição física, por isso que a gente chama de mudança de estado. Fenômeno da natureza, nevou muito naquele ano, choveu muito, esfriou, fez calor. Então, essa mudança, esse fenômeno da natureza é indicado pelo verbo. Existência, havia 15 candidatos para cada vaga. Havia 10 anos que eu não o via. Então, é a existência, algo que existe, que é identificado no verbo haver. Desejo, quero ficar no teu corpo feito tatuagem. Aí um verso de uma música do Chico Buarque. Então, o verbo ele vai expressar toda essa movimentação do sujeito em uma oração. Ok? Então, vamos lá, continuando aqui a nossa busca pela intimidade com os verbos, pela proximidade com os verbos. Flexões, você já aprendeu
que flexionar uma palavra é transformá-la. É a potência que a palavra tem de ser transformada para se adaptar às situações textuais, às condições textuais. Então, os verbos eles podem ser flexionados em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, número, singular ou plural, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo, presente, pretérito perfeito, imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. E voz, voz ativa, passiva ou reflexiva. Ok? Então, nós vamos, a partir de agora, trabalhar cada momento desses. Hoje nós iremos trabalhar basicamente a conjugação verbal, tá? E os modos verbais, ok? Nós vamos fazer isso passo a passo. A gente tem aí pela frente umas 3 ou 4 aulas de verbo, porque a ideia não é fazer tudo de uma vez, não é que você tenha que absorver tudo isso. A gente vai conversar pouco a pouco sobre esse assunto. Valeu? Então, vamos lá. Então, os verbos, eles são classificados. Lembram que a gente já falou sobre isso aqui? Classificar nada mais é que dividir, organizar. Essas divisões, essas organizações, elas são muito mais para a gente facilitar o estudo do que qualquer outra coisa. Isso é para facilitar a nossa compreensão, isso é para facilitar a nossa organização na hora de estudar. Então, os verbos podem ser classificados quanto à conjugação. Eu tenho os verbos de primeira conjugação, são aqueles verbos terminados em AR. Os verbos de segunda conjugação são os verbos terminados em ER. E os verbos de terceira conjugação, terminados em IR. A gente vai falar um pouco mais de conjugação verbal na próxima tela, e eu quero que você guarde essa terminação ER, porque nós temos outro grupo de verbos também na segunda conjugação, tá? Guarda essa informação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Semanticamente falando, que é o seu significado, eles podem ser transitivos ou intransitivos. Transitivo, verbo que necessita de complemento para que o seu sentido seja total, pleno. O intransitivo, ele não necessita de complemento para que você tenha o sentido pleno do verbo. Impessoais, aqueles que eles não estão ligados à pessoa. E os verbos de ligação. Temos ainda a classificação quanto à morfologia, que é a forma que cada verbo assume. Então, temos os regulares e os irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Então, nós vamos falar sobre isso depois, numa aula só sobre esse assunto, ok? Então, vamos seguir nosso encontro de hoje. As conjugações verbais é a flexão de um verbo em todos os seus modos, tempos, pessoas, números e vozes. Então, existe uma estrutura convencionada para isso. Não é de qualquer maneira, existe uma estrutura para isso. Existem 3 conjugações principais. A primeira conjugação, já te falei anteriormente, para os verbos terminados em AR. Quais são os verbos terminados em AR? Pular, cantar, falar, amar. Segunda conjugação para os verbos terminados em ER, correr, perder, sofrer. E a terceira conjugação para os verbos terminados em IR, partir, dormir, ouvir. Porém, os verbos terminados em por, em OR, na sua forma arcaica, eles vieram da palavra poer. A palavra por, na forma arcaica, no português arcaico, ela era poer. Então, todos os compostos terminados em por, todos os verbos com essa formação, eles também são de segunda conjugação. Ok? Então, depor, repor, compor, todos aqueles verbos que vêm de por, eles pertencem à segunda conjugação, porque originariamente essas palavras terminavam no ER. Ok? Agora você entendeu?
Agora você pegou? Sabia que você ia entender isso, cara, tinha certeza. Os tempos verbais. Então, os tempos verbais indicam o momento em que ocorre a ação transmitida pelo verbo. Indicam principalmente 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. Ok? Então, essa marcação de tempo, ela é necessária nos nossos textos. E essa marcação é feita principalmente no verbo. É a partir do verbo que nós vamos compreender qual é o tempo daquele texto, se é o tempo passado, se é o presente ou se é o futuro. Ok? Os tempos verbais podem ser simples ou compostos. Tá? Então, como eu já falei anteriormente para você, nós vamos ter uma aula para cada momento desse de verbo, então nós vamos ter uma aula só para estudar os tempos verbais simples e compostos, ok? Então, vamos lá. O tempo presente, pretérito, você sabe que é a referência do passado. Então, os tempos verbais, presente, pretérito e futuro. Presente tem relação com um fato ou ação que ocorre no momento que eu estou falando. Então, a professora está muito bonita hoje. É o momento da fala. Júlia é minha amiga hoje. É o momento de fala. Isso é muito importante que a gente tenha claro. Lembrando, muitas vezes você vai ver o verbo no presente falando de ações passadas. Um presente histórico. Isso é para afirmar uma situação, para reforçar uma situação. Se eu disser, em 1969, o homem pisa na Lua. Então, eu estou afirmando essa situação, estou falando de uma situação passada, utilizando o verbo no presente, ok? Atenção, que você vai encontrar muito disso nos textos. O pretérito ou passado tem relação com um fato ou ação que ocorreu anterior à sua fala. Então, a professora estava muito bonita ontem. Então, é passado. Ok? Pode ter sido há meia hora, mas passou. E esse passado, ele se subdivide em pretérito perfeito. Pretérito perfeito indica um fato passado e totalmente concluído. Ninguém relatou o seu delírio. A pessoa delirou e ninguém falou nada sobre isso. Então, já acabou. Esse assunto já passou, já foi. O pretérito imperfeito indica um processo passado que ainda não foi totalmente concluído. Então, ele revela um fato em duração. Ele conversava muito durante a palestra, então ele fazia isso o tempo inteiro. Ele se refere a questões que se repetem. Pretérito mais que perfeito indica um processo passado anterior a outro também passado. Então, quando olhei para trás, o fogo consumira boa parte da vegetação do terreno. Então, o fogo consumiu antes de eu olhar para trás. Ok? Tá claro isso para você? Então, é muito importante que você identifique cada pretérito desse, tá? O futuro tem relação com o fato ou ação que ainda vai acontecer, que é posterior, que vem depois da minha fala. Então, a professora estará mais bonita amanhã, pois é a nossa formatura. Como é uma festa, ela vai se arrumar mais, então ela estará mais bonita amanhã. O futuro, ele também é um tempo verbal que ele se subdivide em futuro do presente e futuro do pretérito. Então, o futuro do presente, ele indica um fato posterior ao momento da fala, tá? Então, vai acontecer logo depois que você falar. Não tenho intenção de esconder nada, assim que seus pais chegarem, contarei o fato ocorrido. Então, esse futuro do presente é algo que vai acontecer num período curto, logo depois da fala, tá? E o futuro do pretérito, ele indica um processo que tem relação a um fato passado. Ele se relaciona com um fato passado. Então, ontem você ligou
dizendo que viria ao hospital. Então, você disse que iria fazer. Esse é o futuro do pretérito, ok? Então, algo que você coloca, que irá fazer em relação a algo que já ocorreu, tá? Não é complexo, a gente faz isso o tempo inteiro. Olha a nossa oração. Ontem você ligou dizendo que viria ao hospital. Você me disse que iria trabalhar amanhã. Então, você já tinha me dito isso. É algo passado, que você iria. Entendeu? Eu sei que você está entendendo, eu sei que agora, ó, verbo para você vai ser uma coisa maravilhosa. E os modos verbais? O modo verbal, gente, ele indica a atitude do falante em relação à ação que ele está anunciando, que ele está falando. Então, eu me arrependo, eu arrependi, eu arrependerei. Ok? Então, esse é o modo verbal. É muito importante você saber diferenciar o modo indicativo do modo subjuntivo, principalmente, que é o que mais você vai utilizar. A gente vai falar também do modo imperativo, mas veja bem, o modo indicativo, ele fala sobre algo que efetivamente acontece, aconteceu ou acontecerá. Então, ele está no plano concreto, tá? Então, o modo indicativo, ele acontece quando o falante tem certeza de sua atitude, ou um fato que será realidade. Estudei muito para a prova. Isso é real, eu estudei, ponto. Ninguém pode contestar. Estudarei bastante para essa prova. Então, são fatos que efetivamente irão acontecer. Esse é o modo indicativo. E o modo subjuntivo, ele é uma possibilidade. Essa é a grande diferença entre os dois. Então, ele acontece quando o falante não tem certeza da sua atitude. É um fato duvidoso, incerto. Então, há uma possibilidade de que aconteça. Pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, eu estudaria. Então, são possibilidades. Por isso, há muita diferença entre um e outro. Então, é importante saber identificar esses dois modos verbais com muita clareza, com muita tranquilidade. E o imperativo, ele é aquele modo de expressão de ordem, de pedido, de conselho. Não sejas, então, indisciplinado. Sê tu uma bênção. Então, você tem que ser uma bênção na vida das pessoas. Faça isso, faça aquilo, venha, olhe. Tudo isso é imperativo. E nós falamos o tempo inteiro. Quer ver um gênero textual que usa muito o modo imperativo? É a publicidade. A publicidade, ela abusa do imperativo, porque ele aplica a persuasão. Você levar uma pessoa a fazer determinada coisa, e a publicidade, ela quer que a pessoa consuma algo, um produto ou uma ideia, então você vai ver muito. Compre, venha agora. Não é? São as expressões usadas na publicidade. Então, o modo imperativo, ele também é muito usado. Trouxe aqui, tá? Alguns exemplos de conjugações verbais, só para a gente matar aí. Então, modo indicativo, presente. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estás, eles estão. Você já usa isso normalmente. O pretérito perfeito. Eu estive, tu estiveste, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Futuro do presente. Eu estarei, tu estarás, ele estará, nós estaremos, tu estareis, vós estareis, eles estarão. Se vocês observarem, nós vamos ter aqui a presença, não é, do mesmo radical. Isso já sinaliza algo para você. Isso é uma regularidade, isso é sinal da regularidade do verbo, tá? Você vai mudar apenas as
Terminações que você já sabe que a gente não chama de terminação. A gente vai estudar a estrutura verbal daqui a pouco. São as nossas desinências verbais. E a nossa desinência verbal ela pode ser uma desinência modo temporal ou número pessoal. A gente vai falar sobre isso particularmente, tá? Trouxe aqui o modo subjuntivo, presente. Então, é uma possibilidade. Então, que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que nós estejamos, que vós estejais e que eles estejam. Ok? Viu? Eu sei que você gostou dessa aula, eu sei que você tirou muitas dúvidas sobre verbo e quero que você fique muito bem, porque nós teremos outras aulas sobre verbo e você vai sair desse 7º ano, olha, dominando os verbos, ok? Eu te espero no nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, você repete a nossa aula. Tchau, tchau. Não esquece de curtir minhas redes, hein, galera?